Nessa aula a gente vai falar de correlação e coeficiente de terminação, ou R ao quadrado. Esses conceitos são importantes e devem ser estudados antes da gente passar propriamente para a regressão. Então, a correlação, ela mostra a força e a direção da relação entre variáveis. A gente já vai entender o que é força e o que é direção. Então, se supõe que existe uma relação matemática entre duas variáveis, a gente precisa medir qual que é essa relação. A correlação, que também é representada por R, ela pode ser qualquer valor real entre menos 1 e 1. Então, por exemplo, pode ser 0,5, menos 0,7, 0, menos 1 ou 1. Qualquer valor nesse intervalo. A correlação de duas variáveis é sempre a mesma, não importa a ordem que você executar a correlação. Então, a correlação de A com B é a mesma de B para A. Então, aqui que a gente estava falando da força e da direção. Então, como eu disse, ó, a correlação ela pode ser de 1 a menos 1. Quanto mais próxima de 1 ou menos 1, mais forte é a minha correlação. Quanto mais próximo de 0, mais fraca ela é. Então, a proximidade com 1 me mostra a força. A direção é o sinal. Se eu tiver uma correlação positiva, né, ela vai ser maior que 0, ou eu posso ter uma correlação negativa, que é menor que 0. Ou seja, a correlação positiva ela vai estar sempre entre 0 e 1, e a correlação negativa vai estar sempre entre menos 1 e 0. Então é assim que funciona a força e a direção da correlação. Então aqui alguns exemplos de como a correlação ela é considerada. Como a gente vai ver depois, a correlação é calculada automaticamente por qualquer software estatístico ou por uma planilha eletrônica. Uma correlação de 1 quer dizer que a relação entre as duas variáveis é positiva e perfeita, né? É forte e perfeita. Uma correlação de menos 0,8 quer dizer que ela é negativa e forte. Uma correlação de 0,23 quer dizer o quê? Que ela é positiva, mas fraca, né? Ela está bem próxima de 0. 0,09 é positiva e fraca, é mais fraca ainda porque está mais próximo de 0. Já menos 0,33 é negativa e forte, ou seja, ela está abaixo de 0, mas ainda mantém a proximidade de 0. Uma correlação igual a 0 quer dizer que ela é inexistente. E se por acaso você descobrir uma correlação de 1,1, você tem um erro, né? Porque como a gente falou, a correlação ela pode variar entre 1 e menos 1. Qualquer valor real entre esses dois intervalos. Então aqui um exemplo, ó, de correlação forte e fraca. Aqui à esquerda eu tenho uma correlação forte. Como que a gente observa isso? Que os pontos, né, que representam as variáveis, né, eles estão em uma área menor, existe uma maior densidade. Já na correlação fraca, as variáveis, quando observadas no gráfico de dispersão, elas vão estar mais dispersas, né, elas vão estar mais distribuídas. Tá? Então aqui a gente provavelmente vai ter uma correlação mais fraca. Então aqui, por exemplo, eu posso ter, aqui à esquerda eu posso ter, por exemplo, uma correlação com um valor de 0,8, e aqui, por exemplo, na fraca eu teria um valor de 0,2. Tá? Então são exemplos de como eu identificaria visualmente uma correlação forte e fraca olhando
as variáveis num gráfico de dispersão. Depois eu tenho aqui a diferença entre a correlação positiva e negativa. Quando eu tenho uma correlação positiva, então, por exemplo, vamos supor que essa correlação seja zero. Desculpa. Não pode ser zero, né? Porque é uma correlação positiva. Aqui eu tenho uma correlação de 0,8 e aqui eu tenho uma correlação, aqui sim, negativa de 0,8. Então, qual que é a diferença? A força das duas correlações é a mesma, porém uma é positiva, outra negativa. A gente pode ver isso de que forma? Pela direção da linearidade dos dados. Então a gente vê aqui que ele sobe em direção à direita. Já aqui a subida é em direção à esquerda. Então é isso que vai demonstrar graficamente a diferença entre uma correlação positiva e uma negativa. Mas aí você pode perguntar, mas qual é as características dos dados que levam a eu ter uma inclinação para a direita ou uma inclinação para a esquerda? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Na correlação positiva, o que eu tenho com os meus dados? Quando uma variável, matematicamente falando, quando uma variável cresce, a outra ela vai crescer também, né? Então, a relação matemática entre as duas variáveis é de crescimento. Então, por isso que se forma essa linha que sobe para a direita. Se a gente pensar aqui, ó, de como é composto esse gráfico, você tem essa primeira variável, depois aqui, se você aumentar os dois valores, ó, você aumenta o valor no eixo x e você aumenta o valor no eixo y, você tem esse outro ponto. Aqui de novo, ó, eu aumento o valor em um eixo e aumento no outro. E assim a linha ela vai ser construída crescendo para a direita. Tá? Então, essa era a característica da linearidade positiva, de uma correlação positiva. O crescimento da reta é para a direita. Já na negativa, eu vou ter o contrário. Então, a gente pode ver aqui nesse exemplo que enquanto o preço aumenta, o que acontece com as vendas? Ele diminui. Então, se a gente pegar pontos aqui no gráfico de dispersão, a gente vai ver o que? Aqui a gente tem um valor, um parâmetro, e aqui eu vou pegar outro... aqui eu vou pegar outro parâmetro. O que aconteceu? Esse, com relação àquele, cresceu, mas esse diminuiu. Vamos pegar mais um ponto aqui, ó. Nesse eixo de novo diminuiu e nesse cresceu. Então a correlação negativa, que vai criar uma linha de tendência, uma linha que sobe para a esquerda, ela ocorre quando há essa inversão, que enquanto uma variável ela cresce, a outra decresce. Mas mesmo assim existe uma relação matemática entre essas duas variáveis. Então, se a gente fosse resumir quais são as possibilidades que existem, eu posso ter então a correlação positiva, a inclinação da linha ela vai depender dos dados e da correlação existente. Eu posso ter a negativa, com a linha inclinada para outro sentido, ou eu posso ter uma correlação inexistente, zero, que a linha, aí nesse caso, ela vai ser paralela.
Um outro item importante no nosso estudo é o coeficiente de determinação, né? Então a correlação é o R, o coeficiente de determinação é chamado de R ao quadrado. O coeficiente de determinação ele mostra quanto o modelo consegue explicar os valores. Então quanto que o modelo que a gente está criando consegue explicar os valores que a gente está estudando. Quanto maior esse coeficiente, mais explicativo o modelo é. O restante da variabilidade do modelo está em variáveis que não foram incluídas no modelo, ou seja, variáveis que não foram usadas para se criar o modelo. Diferente da correlação, que varia entre -1 e 1, o coeficiente de determinação varia entre 0 e 1. Ele é sempre positivo. Por quê? Porque ele é calculado a partir do quadrado do coeficiente de correlação. Então, o coeficiente de determinação é o quadrado do coeficiente de correlação. Então, vamos ver aqui de novo os dados do plano de saúde. Então, a correlação desses dados é forte, é 93, e o coeficiente de determinação, o R ao quadrado, é 86. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que 86% da variável dependente, ou das variáveis dependentes, consegue ser explicada pelas variáveis explanatórias presentes no modelo. No modelo. E o que são os outros 14% que estão faltando? Bom, são informações, são variáveis que provavelmente não foram incluídas no modelo e por isso o modelo não consegue explicar.